Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Encontre aí, por favor. Os que puder ficar em pé, fique. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Todos encontraram? Quase todos. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Já dá para fazer a leitura agora. Porque sabemos que... Então, a fala do apóstolo São Paulo aqui vai falar de algo que nós sabemos. Se algum de vocês ainda não sabem, agora você vai ficar sabendo, e que vocês procurem crer nas informações que Deus vai passar aqui para vocês. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Aleluia, que coisa linda, né? Na hora do gemer, a gente não quer logo melhorar. E a melhor que podemos receber é ir logo para o céu. Esse deve ser o desejo do cristão. Querer logo ir para o céu. Aleluia. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, segunda vez que Paulo fala dessa gemedeira, gememos, carregados, que não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Glória a Deus. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Tem alguém aí com pouco ânimo aí? Está com pouco ânimo? Mas ele está dizendo que é para estar sempre de bom ânimo. Está cansado, mas cansaço não é falta de ânimo, não. Estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Graças a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vivemos, às vezes, muitas das vezes, irmão, tão envolvido, até mesmo no Evangelho, envolvido em buscar coisas que é bem do nosso interesse para a nossa vida terrena. Nós somos bem envolvidos, bem interesseiros. Quando nós cremos no Senhor e lutamos, buscamos para alcançar aquilo que nós acreditamos que o Senhor pode e faz por nós. Porém, o apóstolo São Paulo aqui, ele está falando de etapas da vida. Uma etapa da vida que ele fala de uma forma no começo do capítulo 5, ele dando uma condição, se porque como ele vai tratar de um assunto
de vida e de morte, e nós somos do Senhor, então ele condiciona o si. Porque aquele que é de Jesus, aquele que crê em Jesus, que luta as suas lutas confiando em Jesus, também está esperando a vinda do Senhor. E esse si, ele está dizendo, como eu estou tratando de vida e morte, pode ser que você nem necessário seja morrer, você seja logo arrebatado, aleluia. A saber, ou porém, que ele fala desse assunto de podemos ser arrebatados, e em seguida ele segue dizendo sobre o tabernáculo, sobre a nossa vida terrena, o nosso corpo. O nosso corpo que ele, fim do capítulo 4, dizendo que o nosso corpo ele vai se deteriorando, ele vai envelhecendo, ele vai esmorecendo, ele vai vivendo uma corrida para os seus fins de tempo, seus fins de dia. Porém, ele diz que nesse corpo velho, que está envelhecendo, aparecendo a ruga, que é cansaço, que tem os problemas, tem a luta, existe também o homem interior. E esse homem, ele é renovado cada dia pelo Senhor. Ele é renovado. E a responsabilidade da renovação, Paulo diz, que quem fez foi Deus. Deus foi quem fez esse trabalho na nossa vida para que nós sejamos renovados. Entendeu? O nosso tabernáculo terreno, que vai se desfazer, tem uma vida e chegará a morte. E nesse inteirinho de tempo, essa vida que nós temos, ela não é nossa. Ela não é nossa. Paulo, ele escreve e diz, aquele que morreu, ele morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida, e não tenha vida para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Aí ele diz, porque nós sabemos. Você tem consciência que a sua vida é de Deus e não sua? É preciso você ter consciência, a minha vida não é minha, é de Deus. Mas essa vida que é de Deus, que você está no corpo terreno e vai passando, requer de você cuidar. E o cuidado da vida do seu tabernáculo não se trata simplesmente na disciplina de se arrumar para não parecer tão velho ou tão velha. A gente tem um cuidado. O cabelo está grande, vou tirar, vou ajeitar, vou mudar o corte de cabelo para eu renovar. Minhas roupas já não estão muito, já estão meio surradas, eu vou comprar uma roupa mais elegante, mais com uma aparência. E a gente tem essa preocupação. Deus não quer que tire de nós isso. Que nós sejamos zelosos com nós mesmos. Não, ele não tem problema não. A questão é, nós temos algo que é mais importante do que tudo isso. E às vezes nós não damos essa devida atenção. Pastor, e o que é mais importante? O Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo que é o penhor. O que é penhor? É avalista.
Quando a gente não tem condições de negociar algo que é acima das nossas posses, o credor pede um avalista. Ou avalista de uma propriedade com garantia, ou alguém que possa assegurar. Aleluia. Isso é o Espírito Santo. Ele é o nosso avalista. E qual é a função dele nas nossas vidas? Aleluia. Como nós vivemos as etapas da vida, nós vivemos também as consequências da vida. Nós vivemos as etapas e as consequências da vida. E o Espírito Santo é justamente a pessoa para que em cada etapa de nossa vida, em cada circunstância de nossa vida, seja a nossa companhia para ajudar diante do Pai, de Deus Pai. Ele está em nós para ajudar, principalmente para nos convencer, porque muitas das vezes, irmãos, aleluia, nós somos de dura servil para nos convencer. É fácil eu dizer para o outro e tentar convencer o outro e mostrar aquilo que a natureza daquela pessoa, o comportamento, a conduta, o feito, convencer para mudar. Mas eu me convencer a mim mesmo, só o Espírito Santo, aleluia. E nós precisamos, porque a Bíblia nos adverte do perigo que nós vivemos nessas etapas da vida e as circunstâncias da vida. Quais os perigos que é contrário a nós? Primeiramente, a Bíblia fala da incredulidade, que é uma arma terrível do diabo no ser humano. A incredulidade, e ele é o responsável a me convencer a crer naquele que me ama e que projetou um futuro para mim. E o meu futuro depende de eu crer no futuro que ele preparou para mim. Aleluia. Então a incredulidade é horrível. E existe o diabo, aleluia, o nosso adversário. Esse sim. Porque a questão dele com nós não se trata da minha pessoa. Não se trata da minha pessoa. Se trata da minha fé em Cristo. A perseguição dele não é porque eu sou Epitácio, não é porque você é Maria, Joana, João. É porque você é de Cristo. Então ele vai lutar com as divergências da vida, as dificuldades, as circunstâncias. Ele vai propor na sua mente, no seu pensamento. Ele vai usar pessoas para que você, aleluia, para que você mude a sua maneira de pensar acerca de Jesus Cristo. É um combate. Se você observar, na nossa família se ergue. As pessoas normalmente que a gente quer mais bem, não é apenas não concordar, passa a ser opositores, passa a ser inimigo do nosso pensamento em relação a Deus. Aleluia. Então entra o Espírito Santo. O Espírito Santo para
trabalhar em nossa vida e firmar os nossos passos na graça, como Paulo diz no capítulo 5 de Romanos. Firmar. Você vai ouvir o que os outros vão dizer. Você vai ouvir. Mas o Espírito Santo vai batalhar, vai lutar para que você se firme, para que você confie, para que você tenha esperança. Aleluia. E Ele está ali ao nosso lado. Nesse momento até que eu não consigo orar. Às vezes, eu já passei esses momentos muito na vida de estar orando e eu não consegui mais orar. Eu chorar. Aleluia. Mas o meu choro, que para mim não há uma tradução linguística para dizer eu estou chorando. Não tem. Mas o Espírito Santo, aleluia, ele sabe traduzir. Ele sabe traduzir o gemido da minha dor, do meu sofrimento, aleluia. Ele é Deus, aleluia, glória a Jesus. E tem outro, o meu eu contra mim mesmo. O meu eu contra mim mesmo. É muito comum. Quando o cristão recebe uma bênção, ele é tão fervoroso quando vai contar, se emociona. É comum quando um cristão aceita Jesus, dependendo do que ele, quando recebe, o que ele entende do que recebeu, às vezes com uma revelação, às vezes com uma visão, às vezes com uma palavra profética, às vezes com um chamado daqueles que mexem com a emoção e a pessoa se derrete. É comum a gente ver no meio do povo evangélico. Mas quando os dias se passam, vem o eu que vai disputar com aquilo que Deus está agora trabalhando em mim, para minha melhoria como pessoa, como gente, como pai, como mãe, como mulher, como esposa. E ele vai agora trabalhando nas nossas áreas, aí entro eu. Sou obrigado a aguentar isso não. Euzinho? Já ouvi muito isso no meio de crente. Já ouvi até dizer, é porque convertido é o meu braço direito. Mas o meu esquerdo não é. Olha, eu sou crente, mas eu não sou bobo, não. Eu sou crente, mas eu não vou me humilhar, não. Ao eu, onde é que vai se metendo? Então o Espírito Santo, ele vai nos ajudar contra essa arma perigosa que está em nós, o eu. Aleluia. Ele vai trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai trabalhar pela palavra que ouvimos, pela leitura que lemos, como João escreve, quão grande amor Deus tem por nós, em permitir-nos chamar papai. Aleluia. Então, o meu eu, recebendo de Deus esse carinho, essa honra, esse respeito, ele começa a perder as forças. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Declaração como a de Jesus: vós é meu amigo. Aleluia. Você quer algo mais impressionante? Ele lhe chamar de amigo? Compreender os meus momentos, entender as minhas limitações, dizer, você é meu amigo, você é minha amiga. Isso o Espírito Santo vai nos convencendo, a ponto dele dizer, agora você faz o que eu vos mando, porque você é meu amigo. Agora você não é servo,
agora você é filho, você vem para dentro de casa, porque o servo fica por fora. Aleluia. Então Paulo, ele vai fazendo uma declaração e ele fala do gemer. Ele fala desse gemer que estamos nesse tabernáculo pelas circunstâncias da vida, irmão. Uma doença, um desemprego, uma aflição, uma tribulação, uma desarmonia, um conflito familiar. Tudo isso faz gemer. Aí ele diz, aí por isso que agora, como cristão, a gente deseja ir logo é para o céu. Eu quero ir logo é para o céu, porque lá não tem mais esse problema de estar chorando, estar gemendo. Ah, meu Deus, é bom que Deus me leve logo, aleluia. Algum momento você já viveu assim? Já com vontade de ir? Eu já vivi. Senhor, estou aqui, ó. Já vai me fazer um favor se me levar logo. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Deus nem deu ouvido o que eu disse para ele. Ele ligou. Disse, não, você está aí nessa fé para louvor e glória do meu santo nome. Você vai ficar por aí vencendo essas lutas. Eu disse, nós gememos. Então, desejamos logo. Ele disse, nós estamos vestidos. Nós estamos vestidos. Não porque gememos ser despido. Quer dizer, aquilo que nós temos como armadura de Deus em nós, está em nós. Nós não estamos despidos, mas nós gememos. Porque é a nossa vida. Nós gememos do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo, para que o mortal seja absolvido pela vida. Aleluia. O seu corpo mortal, a sua vida mortal, ser absolvido pela vida. Quando é que a minha vida é absolvida pela vida? Quando o Espírito Santo é habitante do meu ser. Ele absolveu a vida. Então não faz diferença se morreu ou não. Já não faz nenhuma diferença se morreu ou não. Quem para isso mesmo preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Quer dizer, enquanto estamos nesse corpo, nós estamos ausentes da presença, aquela presença que nós vamos ter. Aí Paulo fecha dizendo assim, porque andamos por fé e não por vista. O Espírito Santo na nossa vida é justamente para que nossa fé seja abastecida de tal ponto que nós não deixamos nos levar pelos acontecimentos da vida, as circunstâncias. Você tem de Deus em você, aleluia. Você tem Deus em você. O Espírito Santo é o caráter de Deus, é o Espírito de Cristo, é o caráter de Deus, é a cabeça em nós, aleluia. Por isso é importante a gente pedir a Deus, Espírito Santo, pedir os dons, se assim você quiser desenvolver os dons para servi-lo, que Deus não dá dom. Esses dons que se manifestam no meio das igrejas evangélicas brasileiras em algumas pessoas, não está certo. Porque o dom que Deus dá é para servir e não para ser servido. É para servir. Os dons Deus dá para nós servir e não para ser servido. Aleluia. Então, se você deseja servir,
Aí peça a Deus também pelo Espírito os dons. Senhor, me deu o dom da fé. Senhor, me deu o dom de curar. Senhor, me deu o dom de profecia, me deu o dom. E vai pedindo os dons. Peça, se você quer servi-lo. Se você não quer servir, não peça, porque não vai ter utilidade. Senhor, me dê o dom de línguas. Me dê o dom de língua. Para quê? Para ficar fazendo barulho no meio da igreja? Não. Para no momento que eu tiver abatido, para o momento que eu tiver entristecido, eu me edificar falando língua. Para o momento que eu ver a igreja passando por algo, eu edificar a igreja com discernimento, ou para o pastor, ou também para ajudar um irmão. Aí sim tem valia. Aleluia. E o Espírito Santo Deus nos deu para isso, para nos alimentar e fazer um povo forte. Para isso, nós estamos aqui reunidos, para clamar a Ele, pedir a Ele. Hoje nós não vamos pedir pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelo nosso emprego, pelas nossas finanças, pela cura. Nós não vamos pedir nada disso. Hoje nós vamos pedir a Deus, o Espírito Santo, para que Ele possa realizar em nós o que Deus quer fazer em nós. Porque se assim, irmão, nós alcançar essa graça, essa unção, essa revelação, esse entendimento, tu vai ver como a sua vida, nela existe paz. Tu vai ver como na sua vida é uma vida diferente do seu olhar, o seu olhar para o mundo, o seu olhar para você mesmo, o seu olhar em relação a Deus e as coisas do reino de Deus. Tudo muda. Você enxerga diferente, você pensa diferente. Aleluia. Então, nessa noite, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Vamos usar a nossa fé no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria.